Estamos de regresso nesta edição da noite. Duarte Lima pode vir a ser julgado por homicídio em Portugal. O Brasil já fez chegar à Procuradoria-Geral da República o processo da morte de Rosalina Ribeiro, que tem o ex-deputado como principal suspeito. Rosalina Ribeiro foi morta a tiro e o corpo abandonado sem qualquer identificação. Duarte Lima contactou as autoridades brasileiras para informar que esteve com a vítima na noite do crime e garante que a deixou numa pousada. As provas, validadas pela polícia, acabaram por fazer do advogado o principal e único suspeito. Duarte Lima encontra-se há um ano a cumprir uma pena de prisão na Carregueira por burla e branqueamento de capitais. Caso seja julgado em Portugal, poderá ser condenado no máximo a 25 anos. Estão agora nesta edição da noite o editor de Sociedade da SIC, Luís Garriapa, e o advogado Henrique Salinas. Boa noite a ambos, sejam muito bem-vindos. Luís, vou começar por ti, tens acompanhado ao longo dos anos este caso. Houve muitos travões por parte da defesa de Duarte Lima, mas quase 11 anos depois, esperavas este desfecho? Bom, quer dizer, o processo andou como tem que andar normalmente na Justiça, neste caso na Justiça brasileira, onde também a defesa tem a possibilidade de apresentar os seus argumentos e, no caso, o que aconteceu nestes últimos anos, nestes últimos quase 4 anos, foi a defesa de Duarte Lima, os advogados de Duarte Lima no Brasil, a tentarem que o processo não fosse transmitido para Portugal, como pedia o Ministério Público brasileiro e o Tribunal brasileiro. Houve inúmeros recursos, todas as decisões foram no sentido de que a lei permitia essa transmissão do processo e este caso chegou até às últimas instâncias judiciais brasileiras, do Tribunal Supremo do Brasil, que acabou durante este verão por a decisão transitou em julgado e, portanto, já não havia mais nada a fazer e o caso passa agora para as autoridades portuguesas. Quer dizer, estamos ainda aqui no impasse porque o caso há um pedido das autoridades judiciais brasileiras a Portugal. A autoridade central cá em Portugal é o Ministério Público que recebe este processo, mas depois tem que o apresentar à Ministra da Justiça, que depois autoriza ou não, de acordo com se o processo está todo em condições, para que então ele venha a ser encaminhado para um tribunal português. Esse ainda é uma das grandes dúvidas, saber qual é que é o tribunal para onde será transmitido este processo. E vamos perceber mais, Soutor, este processo investigado no Brasil pode vir a ser julgado em Portugal, mas em que moldes, visto que há aqui tantas diferenças entre o sistema judicial brasileiro e o sistema judicial português? Essa pergunta que me dirige faz todo sentido. Eu até acho que quando há a transferência de um processo que corre no Brasil, é basicamente isso que aqui posso dizer, não conheço os pormenores deste caso, que o que faz mais sentido é precisamente começar com a fase das investigações, com a primeira fase do nosso processo, que é a fase do inquérito. Exatamente porque existem imensas diferenças entre a tramitação do processo no Brasil e a tramitação do processo em Portugal. E, portanto, aqui o que teremos, penso eu, será uma investigação que começa, um inquérito, as provas são analisadas com vista à dedução de uma acusação ou ao arquivamento, consoante o Ministério Público entenda que há ou não indícios que permitam a submissão ao julgamento. Daí a questão que o Luís colocava também, percebermos para que tribunal é que pode ser enviado este caso, não é? Se tudo começar pelo princípio, como eu acho que deve ser... Será para o Tribunal de Instrução? Primeiro será para o Ministério Público, que é quem dirige o inquérito, tutelado pelo Tribunal de Instrução, sempre que tiver que praticar atos que possam ofender os direitos fundamentais, mas a investigação em si é dirigida pelo Ministério Público e que no final deduzirá a acusação e, portanto, ou arquivará. Também é uma possibilidade, se o Ministério Público entender não concordar com os resultados das investigações que foram feitas no Brasil, poderá até, quem sabe, poderá até arquivar o processo e então aí não seguirá. Se seguir com a acusação, é a tramitação normal de um processo em Portugal, o arguido terá a possibilidade de requerer a abertura da instrução tentando com isso evitar o julgamento e se isso não for possível, então teremos o julgamento em tribunal coletivo. Aqui tem que ser mesmo, se for um crime de homicídio, terá mesmo que ser um tribunal coletivo a proceder ao julgamento. Luís, e que justificações é que a defesa tem dado até aqui e qual é que tem sido a estratégia adotada?
Bom, Duarte Lima nunca se apresentou perante as autoridades brasileiras, respondeu apenas a algumas questões que foram enviadas por carta para as autoridades brasileiras e depois chegou a fazer um telefonema para a polícia que estava a investigar o caso, mas sempre disse que não tinha qualquer responsabilidade neste homicídio, no desaparecimento de Rosalina Ribeiro. Confirmou que foi ele quem levou Rosalina Ribeiro até esta localidade, a 60 km do Rio de Janeiro, chama-se Saquarema ou Maricá, que são duas localidades próximas. A Rosalina Ribeiro foi encontrada num descampado perto dessas duas localidades, mas o que ele disse foi que, a pedido dela, foi levá-la até esta localidade, perdão, mas que depois a deixou com uma outra pessoa que não conseguia identificar corretamente, mas que se dizia chamar-se Gisele e que pretenderia essa pessoa comprar uma das propriedades que Rosalina Ribeiro tinha no Brasil, doadas por Tomé Feteira, que Rosalina Ribeiro era secretária. Portanto, sempre recusou qualquer envolvimento neste crime. E é assim que eu presumo que se mantenha, uma vez que depois disso também nunca mais fez qualquer declaração. Agora também aqui a questão é perceber exatamente quando é que Duarte Lima vai poder falar no processo, porque ainda não foi sequer notificado. Nós conseguimos contactar com a defesa de Duarte Lima, que nos disse que ainda não foi notificado que o processo já está em Portugal. Essa notificação, pelo que diz a lei, também só ocorre depois da Ministra da Justiça decidir se o processo está em condições para ser encaminhado para um tribunal e, portanto, só nessa altura é que será notificado e que terá a oportunidade de apresentar a sua defesa e até de dizer se concorda ou não com a transmissão deste processo para Portugal. Henrique Salinas, este tipo de transmissão de procedimentos e de processos tem histórico? Ou que dificuldades é que, no fundo, estão na origem. Poderá surgir num processo destes que foi enviado por via digital? As dificuldades são exatamente a reconstituição de toda a prova. Por isso é que eu acho que nestas situações em que há transferência de um processo que ainda está numa fase muito preliminar, o julgamento penso que ainda não terá sequer começado a fase da produção de prova, o ideal é que a investigação comece desde o princípio para que se possa reconstituir aquela prova que puder existir. Portanto, e acho que isso é, de facto, a situação ideal. Mas como é que se faz essa reconstituição a esta distância e como é que se ouvem as testemunhas? Também exatamente. É tudo por videoconferência? Como é que isso pode funcionar? Existem hoje em dia já mecanismos, e sempre os houve, mecanismos para permitir, nomeadamente, a inquirição de testemunhas que vivem noutros países, nomeadamente através de outros meios de cooperação judiciária internacional, através das chamadas cartas rogatórias. Em julgamento já tem sido relativamente frequente termos testemunhas que residem em países estrangeiros a serem ouvidas pelos meios de comunicação à distância, que são hoje em dia cada vez mais comuns na nossa vida cotidiana. Aí pode ser, e é desejável que seja, com a intervenção de um tribunal, a testemunha presta depoimento num tribunal e esse depoimento é transmitido ao vivo para o tribunal onde está a decorrer o julgamento em Portugal. Agora, é claro que aqui há mais dificuldades, tendo em conta, desde logo, que estamos a falar, como nestes casos de transferência, de factos que não foram praticados em Portugal. É claro que a investigação é sempre bastante mais complexa do que naquelas situações. Isso pode levar a algum tipo de adaptações ou de reinvenções do sistema atual? Eu acho que vai necessariamente levar a algumas adaptações da prova que poderá existir no processo. Acho que isso é relativamente inevitável. Isso é inevitável. Estas formas de cooperação também são ainda, enfim, elas já têm cada vez mais aplicação prática, Agora, nestas situações em que nós estamos a falar de factos alegadamente praticados por um cidadão português no Brasil, qual é que é a dificuldade? É que esse cidadão português não pode ser extraditado. Em virtude até da própria Constituição brasileira, não em virtude da Constituição portuguesa. E, portanto, se um eventual processo contra esse cidadão português chegar ao fim e, eventualmente, até com uma sentença condenatória, essa pessoa, esse cidadão, não pode ser extraditado para o Brasil. E, portanto, não vai poder cumprir a pena no Brasil.
E daí que haja esta hesitação, esta dificuldade, sendo certo que o processo só pode correr ou num país ou noutro, não deverão correr dois processos ao mesmo tempo em dois países, e portanto aí tem que se tomar a decisão de saber se o processo vai correr no país onde os factos terão sido praticados ou se irá correr no país onde a pessoa se encontra, que é visada nesse mesmo processo, e que tem a nacionalidade desse país, o que impede a sua extradição. Luís, e vamos olhar também para o processo que foi enviado, para as provas validadas e um pouco para o perfil de Duarte Lima. Bom, as provas sabemos exatamente o que foi dito na acusação, não sabemos exatamente que provas é que são, mas sabemos o que é que foi descrito na acusação. Basicamente, o que vem lá são os registros da localização de Duarte Lima no local do crime, ou perto do local do crime, melhor dizendo, na véspera e no dia em que Rosalina Ribeiro foi morta. Isso foi detectado através dos radares de velocidade que apanharam Duarte Lima nessas zonas na véspera e nesse dia, e também depois por depoimentos de algumas testemunhas, nomeadamente da empresa que alugou o carro a Duarte Lima, que acabou por dizer que Duarte Lima entregou o carro lavado, limpo, sem um tapete do lado do pendura. Também a indicação de que Duarte Lima, que estaria, antes de ir para o Rio de Janeiro, estaria em Belo Horizonte, antes de se deslocar para o Rio de Janeiro, terá contactado para uma loja que vendia armas. São todas estas as provas que o Ministério Público diz ter no processo. E, portanto, são essas que deverão chegar cá através, não fisicamente, porque as provas não vêm fisicamente, o que vem é um link que dá acesso às autoridades portuguesas para terem contacto com o processo, portanto não é um processo físico, é um processo digital, e é com isso que a Justiça Portuguesa vai ter que fazer o caminho deste processo cá. Logicamente que, no âmbito dessa cooperação judiciária internacional, depois o Tribunal Português pode pedir a ajuda das autoridades brasileiras no sentido de pedir novas provas, julgo eu. Não sei como é que poderá acontecer, por exemplo, se o Tribunal entender que deve fazer uma reconstituição no local ou uma reconstituição ao local, como é que isso acontecerá? Isso são aquelas dúvidas que se vão colocar. No entanto, isto não é caso único. Pelo que apurei, já outras vezes os tribunais portugueses têm julgado casos que vêm de países estrangeiros, pedidos por países estrangeiros, nomeadamente casos de homicídios vindos, por exemplo, da Suíça. Acho que a Suíça transmite muitos casos, não são casos mediáticos e, portanto, nós não temos conhecimento, mas a Justiça terá noção de como tratar este tipo de processos. Relativamente a Duarte Lima, concretamente, ele está a cumprir pena no âmbito de um outro processo relacionado com a burla ao BPN. Pode ter que enfrentar aqui uma nova batalha judicial. Eu fiz a questão relativamente ao perfil do ex-deputado. Poderá ter que enfrentar, e será talvez numa altura em que ele estará a sair da cadeia, porque ele já está a cumprir há 1 ano e meio. Creio que no final deste ano atingirá os 2/3 da pena e, portanto, nessa altura poderá pedir será liberdade condicional e, portanto, sairá em liberdade. E nessa altura, depois de tramitar toda esta primeira fase do processo, talvez o processo já esteja em tribunal e será nessa altura em que Duarte Lima irá enfrentar este caso que o persegue já. Ora, isto foi em 2009 que Rosalina Ribeiro foi morta, portanto há 11 anos que este caso já segue Duarte Lima. Um facto importante aqui para a defesa de Duarte Lima é o facto de Duarte Lima já ter sido julgado em Portugal por aquilo que as autoridades brasileiras dizem ter sido o móvel do crime, ou seja, aquilo que motivou Duarte Lima... A transferência dos milhões. A transferência de 5 milhões de euros de Rosalina Ribeiro para as contas de Duarte Lima. Duarte Lima sempre disse que aquele dinheiro
eram honorários, porque ele era advogado de Rosalina Ribeiro. A acusação em Portugal e também os familiares de Tomé Feiteira vieram dizer que aquilo era dinheiro que estava escondido por Rosalina Ribeiro e que Rosalina Ribeiro tinha transmitido para Duarte Lima também para esconder dos herdeiros. Mas esse caso já foi julgado em Portugal e Duarte Lima já foi absolvido por esse crime, que é um crime de abuso de confiança, foi absolvido no ano passado. E essa poderá ser, eventualmente, um trunfo para a defesa de Duarte Lima, uma vez que, chegando a tribunal, pode dizer que esse caso, essa parte já foi julgada e ele foi considerado inocente, ou pelo menos indúbio para o réu, ele foi absolvido. Doutor, muito rapidamente e para terminar, se pode ser de facto considerado um trunfo e se há algo em todo este processo, nem que seja o arrastar do tempo de investigação, que o deixe perplexo? Repare, o arrastar do tempo não deixa muito perplexo. Porquê? Porque realmente as autoridades brasileiras, nestas situações, que não são únicas, como disse muito bem, têm que escolher onde é que o processo vai correr. Se vai correr no Brasil, se vai correr em Portugal. Terão tomado uma decisão, entenderam que era a altura adequada para o fazer. Agora, a partir do momento em que o processo vem para Portugal, o arguido, qualquer arguido, tem todo o seu direito de defesa integral. Portanto, não há qualquer limitação ao seu direito de defesa, e daí que eu acho que é importante que o processo comece desde o princípio. Aliás, como disse, a estrutura do processo penal brasileiro é completamente diferente da nossa. O Ministério Público faz uma denúncia que é confirmada por um juiz, que é o juiz de julgamento. Cá em Portugal temos uma acusação do Ministério Público que pode ou não ser contrariada em sede de instrução, e só depois é que temos o julgamento. Portanto, tem uma estrutura completamente diferente. E o arguido terá todos os meios ao seu dispor para exercer a sua defesa desde o princípio da primeira fase do processo, como sempre acontece. Henrique Salinas, Luís Garriapa, obrigada a ambos pela presença nesta edição da noite.